Olá, o meu nome é André e o tema desta aula é a equação da estática dos fluidos. Ao final desta aula, você deverá ser capaz de definir a pressão e o significado de pressão absoluta e pressão relativa, aplicar as leis de Newton a um elemento infinitesimal de fluido para deduzir a equação básica da estática dos fluidos, e integrar a referida equação e responder sob certas restrições, como a pressão se relaciona com a vertical e com a horizontal. Empregando os princípios da estática dos fluidos, podemos, por exemplo, calcular forças sobre superfícies submersas, como as paredes de barragens, as paredes de reservatórios de sistemas de distribuição de água e as comportas empregadas em diferentes estruturas hidráulicas. Podemos também desenvolver instrumentação capaz de medir a pressão em condições estáticas e de escoamento, como no caso da calibração de medidores de pressão. Uma condição menos óbvia para a qual é válida a aplicação da equação básica da estática dos fluidos é aquela que envolve escoamentos com distribuição hidrostática de pressões, como veremos em uma próxima aula. Nesses casos, a estática dos fluidos é útil para a dedução de modelos matemáticos, como, por exemplo, aqueles que descrevem as grandezas do ressalto hidráulico. Forças desenvolvidas em sistemas hidráulicos, como os freios de automóveis e prensas hidráulicas, também são calculadas com a estática dos fluidos. O que é a pressão? Sabemos que as moléculas de um gás contidas em um recipiente colidem entre si e com as paredes do recipiente. O resultado da transferência de quantidade de movimento ocasionada pelas colisões das moléculas com as paredes do recipiente dá origem ao que denominamos como pressão. Uma forma de observar os efeitos de tais colisões em uma escala macroscópica consiste na instalação de um manômetro, como ilustrado com essa animação. Vamos adotar a abordagem própria da mecânica do contínuo, de tal maneira que nossas análises não incluirão a escala molecular de forma direta. Como a pressão é o resultado de tais colisões, as forças decorrentes da pressão atuarão sempre contra a superfície. A pressão é definida como a força exercida por um fluido, um líquido ou um gás, por unidade de área, sendo a força perpendicular à superfície. Lembrando que a força é uma grandeza vetorial, usando o vetor unitário n associado à direção perpendicular da superfície, podemos calcular a força dF como menos P vezes N vezes dA. Esse sinal negativo é necessário porque a força decorrente da pressão atua contra a superfície, enquanto N, por convenção, aponta para fora da superfície. Podemos escrever também a força total sobre a superfície como o resultado da soma das forças elementares dF, o que pode ser feito com a integração de menos P vezes N vezes dA. Utilizando o Sistema Internacional de Unidades, a unidade de pressão é Newton por metro quadrado, unidade que recebe o nome de Pascal, em homenagem a Blaise Pascal. Vamos pensar no seguinte experimento. Um recipiente fechado contém um gás no instante t igual a zero. Uma medição de pressão indica que o gás está à pressão atmosférica nesse instante. Agora, empregando uma bomba capaz de extrair o gás do recipiente, iniciamos o processo de esvaziamento. Depois de alguns minutos, a massa do gás no recipiente é consideravelmente menor. O volume do recipiente não foi alterado. A pressão agora é maior ou menor em relação à condição inicial? Como o número de moléculas do gás no recipiente foi reduzido, reduzindo as colisões, a pressão passa a ser menor. Vejamos um exemplo clássico desse experimento concebido por von Guericke. Considere uma esfera oca feita de metal, dividida em duas partes iguais, ou seja, em dois hemisférios. Essas partes se ajustam perfeitamente, mas sem colas, soldas, roscas ou outros mecanismos além do contato, como se você unisse pelo contato as borrachas de dois desentupidores de pia. Utiliza-se agora uma bomba para extrair grande parte do ar de dentro da esfera. Você consegue imaginar qual a magnitude da força necessária para separar os hemisférios? Notem que a pressão no interior da esfera é menor que a pressão em seu exterior, que é a pressão atmosférica. Como consequência, se estabelece uma distribuição de forças de fora para dentro que mantém unidas as partes da esfera. Aqui está um desenho antigo do experimento que ilustra a tentativa de separar os hemisférios. Esse aparato experimental se tornou uma espécie de atração pedagógica na Alemanha. Veja esse vídeo que mostra uma tentativa de separar os hemisférios usando a força de alguns cavalos. Considere agora um experimento imaginário
no qual somos capazes de extrair todo o gás desse recipiente. Qual será a pressão dentro dele? Se não há colisões devido à ausência do gás, a pressão será igual a zero. Com esse experimento, podemos pensar na existência de uma pressão igual a zero e que não há pressão abaixo desse zero. Dessa forma, vamos definir a escala de pressões denominada como absoluta, ilustrada com esse gráfico. Nele foi destacada a pressão igual a zero, a pressão atmosférica, aproximadamente igual a 101,3 kPa, ao nível do mar, e as regiões com pressões menores e maiores que a pressão atmosférica. Há uma segunda escala de pressões que considera a pressão atmosférica igual a zero. Nessa escala, pressões acima da pressão atmosférica são positivas e pressões abaixo da pressão atmosférica são negativas, limitadas ao valor negativo da pressão atmosférica da escala absoluta, como podemos ver nesse desenho. As pressões relativas também são chamadas de pressões manométricas. Pressões relativas negativas, quando denominadas como pressões vacuométricas ou pressões de vácuo, dispensam o sinal negativo, já que o termo vácuo tem o propósito de indicar que a pressão é menor que a pressão atmosférica, embora o significado de vácuo não corresponda precisamente a essa aplicação. Como pode ser visto nesse gráfico, a pressão relativa está relacionada com a pressão absoluta através da pressão atmosférica, de acordo com a seguinte equação: a pressão relativa é igual à pressão absoluta menos a pressão atmosférica. Cabe enfatizar mais uma vez que não existe pressão absoluta negativa e que, mesmo uma pressão abaixo da pressão atmosférica, produzirá um esforço contra a superfície. De forma geral, a pressão é uma grandeza que depende do tempo e da posição no espaço. Agora estamos interessados em encontrar uma equação que seja capaz de prever como a pressão varia com x, y e z. Para que possamos encontrar esse modelo matemático, será empregado mais uma vez aquele elemento com dimensões infinitesimais utilizado quando foi definido o tensor das tensões de Cauchy, como nessa figura. Em x igual a zero, a pressão é igual a P, o que nos permite calcular o módulo da força atuante na superfície perpendicular a x, que é igual a P vezes dy vezes dz. Qual a pressão em x igual a dx? Antes de conhecer o modelo, não sabemos como ocorre essa relação entre P e x. Por isso foi escolhido um elemento de fluido infinitesimal, para que possamos construir um modelo matemático empregando a série de Taylor ou aquela ideia da reta discutida quando estudamos a equação de Cauchy. Empregando uma reta entre x igual a zero e x igual a dx, a pressão em x igual a dx é P mais a derivada de P em relação a x vezes dx. Multiplicando pela área dy vezes dz, teremos o módulo da força que atua na superfície em x igual a dx. O somatório das forças de contato em x decorrentes da pressão resulta igual a menos a derivada parcial de P em relação a x vezes dx, dy, dz. Observem o uso do vetor unitário i em x. O mesmo deve ser feito para o eixo y e para o eixo z. Somando as forças de contato decorrentes da pressão, sem esquecer que a força é uma grandeza vetorial, escrevemos os vetores unitários i, j e k, paralelos a x, y e z, respectivamente. Vejam nessa equação a presença do gradiente de uma função escalar, ou seja, o gradiente de P, e o volume infinitesimal dx, dy, dz. Agora vamos calcular a força-peso, que é igual à massa do elemento de fluido, dm, vezes a aceleração devido à gravidade, g. Sabemos que a massa dm é igual à massa específica do fluido, ρ, vezes o volume do elemento, dvol. Sendo assim, podemos escrever a força-peso como ρ vezes g vezes dvol. As forças de contato decorrentes da pressão calculadas anteriormente agora serão somadas com a força-peso. Esse somatório de forças é igual a zero porque a aceleração é igual a zero, já que estamos estudando a estática dos fluidos. Igualando a equação a zero e dividindo pelo volume dvol, o resultado obtido é esta equação vetorial, que também pode ser representada por suas três equações componentes. Para escrever as equações componentes, vamos considerar o eixo y como vertical e os eixos x e z como horizontais. Sendo assim, as componentes de g em x e em z são iguais a zero, o que resulta nas seguintes equações, em x e em z. Como as derivadas de P em relação a x e a z são iguais a zero, concluímos que a pressão não varia com x e z.
Sendo a componente do vetor a aceleração da gravidade em y igual a menos g, a componente da equação em y assume a seguinte forma, escrita com a derivada total no lugar da derivada parcial, já que p é independente de x e z. Façamos agora algumas considerações para que essa equação seja integrada. A dependência de g com y pode ser desprezada para a maior parte dos problemas estudados em engenharia. Se considerarmos que a massa específica é uma constante, uma condição denominada como incompressibilidade, podemos escrever a seguinte integral definida entre os pontos 1 e 2 ao longo do eixo y. Essas integrações são imediatas. Os pontos 1 e 2 podem ser esses, por exemplo, localizados de acordo com as coordenadas y1 e y2. Definindo h como a altura da coluna de água entre 1 e 2, que é igual a y2 menos y1, e isolando P1, é obtida uma importante equação da mecânica dos fluidos, destacada aqui em um quadro amarelo. Observem que há uma relação linear entre a pressão e a altura da coluna de líquido. Não podemos esquecer as restrições relacionadas a essa equação. Ela foi deduzida para a condição estática, para apenas um fluido, sem forças eletromagnéticas, com G constante e com a massa específica constante. Aqui estão as referências utilizadas para a elaboração desta aula. Agradeço a todos pela atenção e até a próxima.